Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e vamos fazer a aula sobre o conjunto dos números inteiros. Vamos entender qual é o processo que se deu à formação desse conjunto. Então, eu já estou logo de cara dizendo para vocês que o conjunto dos números inteiros é simbolizado pela letra Z. E essa letra Z, então, apresenta, dentro da formação dos seus elementos, os números negativos, os números positivos e o zero. Então, nós teríamos aqui infinitamente números negativos, e eu representei alguns deles para vocês, como menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o zero, que nós vamos entender daqui a pouquinho, e em seguida os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, reticências. Dá para notar que, se extrairmos esta parte aqui, a partir do zero, nós temos os números naturais, que daqui a pouquinho também nós vamos entender qual é essa relação de números naturais com números inteiros. Então, dentro disso, nós podemos trazer os seguintes conhecimentos. Primeiro, números inteiros positivos, que é o que nós vimos na aula passada. São os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente continua. 7, 8, 9, etc. Números inteiros negativos. Todos os números que têm o sinal menos na frente. Então, podem ser quem? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitamente negativo. Aí vem uma pergunta, mas aqui não vem do infinito, começa a decrescer ou aumentar os números aqui? Por que aqui está decrescendo os números? Por que está diminuindo os números, começando a partir do menos 1? Porque a ordem aí não altera o nosso raciocínio, não muda a nossa ideia. É a mesma coisa dizer do infinito até o menos 1, como partindo do menos 1 e seguindo para o infinito, diminuindo cada vez mais esses números. E essa relação de diminuir, aumentar, ser maior, ser menor, também vamos trabalhar no canal essa comparação para vocês entenderem isso, tá? Bom, desta forma eu percebi que o zero não entrou nem nos números positivos, nem nos números negativos. Sim, porque o zero é um número neutro. Ele não é considerado nem positivo e nem negativo. Então, tenham na mente de vocês que zero é neutro. Não tem negativo e não tem positivo. Aí, baseado nisso, nós conseguimos montar, então, subconjuntos. O que são subconjuntos mesmo? São conjuntos formados de forma menor em relação à comparação do conjunto maior. Então, eu consigo formar pequenos conjuntos com o conjunto Z. E desta forma, nós temos aqui os mais notáveis. Z estrela. O que quer dizer Z estrela? É todo conjunto de números inteiros sem o zero. Então, apareceu uma estrelinha na representação de um conjunto, é o conjunto sem o zero. E como é que chama esse conjunto, então? Conjunto dos números inteiros não nulos. Por quê? Porque zero, por ser um elemento neutro, ele é nulo, ele não tem valor, ele é nada, ele não representa nada para nós, né? Ele é neutro. No segundo exemplo, nós temos o símbolo Z+. Esse mais quer dizer o quê? Que são os números positivos que representam esse conjunto. Então, se eles são positivos, pode entrar aqui o zero, porque ele é neutro, ele não é nem positivo nem negativo, eu posso considerar ele as duas coisas. Aqui no caso, como positivo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, como é que eu nomeio esse conjunto? Que nome ele recebe? Conjunto dos números inteiros não negativos. Por que eu não posso colocar aqui como positivos? Porque os positivos são aqueles que não têm o zero. É aonde nós estamos dizendo que ele não é nem positivo e nem negativo. Então aí ele vai ficar assim, Z mais estrela. Então Z mais estrela são os números positivos sem o zero. Então é o conjunto dos números inteiros positivos.
Vamos ver isso funcionar também para os negativos, que eu vou colocar para vocês aqui no quadro. E aí, nós temos que o z menos é o conjunto dos números inteiros apenas com a parte negativa, incluindo o zero. Já o conjunto z menos estrela é o conjunto dos números inteiros negativos, tirando o zero. Então, como é que eu chamo esse conjunto z menos? De conjunto dos números inteiros não positivos. E como é que eu chamo esse z menos estrela? Como conjunto dos números inteiros negativos. Então, quando eu falo negativos, não inclui o zero. Por quê? Porque o zero não tem nem positivo e nem negativo. Mas quando eu falo não positivo, eu posso incluir o zero. E assim, nós vamos extrair de todo esse conhecimento as observações de que, quando eu uso o estrela, eu estou dizendo que esse conjunto não tem o zero. Então, eu tenho que retirar o zero do conjunto. Então, como exemplo, z estrela vai ser todo o conjunto z sem o zero. Z mais estrela vai ser todo o z mais tirando o zero. Z menos estrela vai ser todo o z menos sem o zero. Como a gente está vendo aqui, ó, o z menos estrela, ó lá, tira o zero. Numa segunda situação, como eu disse para vocês logo no início da aula, o z mais vai ser o conjunto dos números naturais. Então, vai ser igualzinho, 0, 1, 2, 3, 4. Então, o conjunto dos números dos números positivos vão ser o conjunto dos números naturais. E no terceiro exemplo aqui, na terceira observação nossa, nós temos que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, lembrando que esse sinal aqui, ele representa para nós está contido, ou seja, está dentro do conjunto. Então, o conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros. E eu vou representar para vocês ali, só para poder lembrar. Então, nós temos que os inteiros seriam menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, daqui para cá, nós temos o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. É isso que nós dissemos aqui e concluímos com o nosso estudo. No quarto exemplo, é só para chamar a atenção de vocês essa ideia do inteiro não positivo com inteiro negativo, ou inteiro positivo com inteiro não negativo. O que é isso? Vamos voltar no nosso raciocínio. Inteiros não positivos são os inteiros que formam aqui números negativos com zero. Eles são diferentes dos números inteiros negativos. Olha lá, são diferentes. Por quê? Porque aqui não tem zero. Então, o z menos é diferente do z menos estrela. Então, eles são diferentes, porque aqui não tem zero e aqui tem zero. Assim também servem para os não negativos, que são os z+. Eles são diferentes do z mais estrela. Por quê? Porque no z mais estrela não tem o zero. É a mesma ideia, ok? Vamos fazer uns exercícios e vocês vão conseguir observar. Aí na quarta-feira eu vou comentar os exercícios trabalhando essa ideia de z menos, z mais, z estrela e assim sucessivamente. Então os exercícios são os seguintes. Escreva o símbolo que indica cada conjunto dos números. Então aqui é para vocês treinarem todo esse processo dos subconjuntos que foi colocado para vocês. Então, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números inteiros não nulos, quais são as letras que correspondem. Vocês têm até sugestões já do próprio exercício 2 para vocês poderem utilizar aqui também, se quiserem.
conjunto dos números inteiros negativos, conjunto dos números inteiros não negativos. Então, quais são as letras dos conjuntos correspondentes? No 2 associe cada conjunto ao símbolo que o representa. Então, foram dados os conjuntos, que eu já vou ler para vocês, e cada conjunto desse é uma representação de cada item desse. Dá para perceber que nós temos 5 itens aqui, e aqui vai até a letra F, ou seja, 6 opções. Então, essa associação só existe uma correspondente. Isso não quer dizer que por ter 6, eu sou obrigada a usar as 6, ok? Então, nós temos aqui no primeiro, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. São infinitos tanto na parte negativa quanto na parte positiva. O 2, mesma coisa, vem do infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, reticências. No 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticências, vai até o infinito. E lembrando que essa reticências é a ideia do infinito. Depois 4, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. E o 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitamente. Na letra A nós temos Z, B, Z+, C, Z-, D, Z estrela, depois E, Z estrela mais e F, Z estrela menos. Isso aqui representa para nós, no português, né, como asterisco, né? Só que aqui nós chamamos também de estrela, é uma opção para ficar até mais prático, né? Para não ficar toda hora asterisco, 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 né? E outro detalhe, né, do português, que quando eu quero escrever alguma coisa que na parte superior da linha já tem a palavra que eu quero, então eu apenas coloco a aspas embaixo que eu indico que eu estou repetindo essa palavra. Por isso, inteiros não nulos. Então esse inteiros ele repete até na letra E. Bom, na quarta-feira iremos corrigir esses exercícios. Façam para vocês treinarem, para poder vocês não jogarem o tempo de vocês fora. Porque, afinal de contas, vocês estão gastando um tempo para assistir a aula e aprender. E para que é o exercício? Para vocês treinarem, ver até que ponto vocês assimilaram o que fizeram. Então, existe uma proposta para isso. Não fiquem só esperando que eu faça a correção, porque é na prática daquilo que eu aprendi que eu vou conseguindo entender, através dos meus erros, a forma correta de se atuar, de se fazer. Isso é válido para a nossa vida, não é só aqui por causa do exercício, né? Em tudo, são com os nossos erros que a gente consegue corrigir e ser uma pessoa melhor. Até quarta-feira, onde iremos corrigir esses exercícios, e vocês que estão aí tentando fazer os exercícios, podem colocar até a resposta nos comentários, para que a gente possa comentar, fazer uma troca, quem sabe até antes de quarta-feira podermos chegar a conclusões. E na aula de quarta-feira fazermos esses comentários. Obrigada pela companhia de vocês, curtam a aula para que o YouTube entenda que vocês estão procurando esse tipo de assunto e indique mais vídeos para vocês relacionados a esse assunto. Compartilhem para que outras pessoas possam entender, aprender sobre esse assunto e inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber notificações de novas aulas. Até quarta-feira, pessoal!